amigo, minha amiga, aqui novamente, no nosso canal de filosofia, a Academia Escola de Filosofia Livre. Meu nome é Valmir Cardarelli, eu sou o diretor dessa escola e um dos professores. Estamos hoje aqui então para bater um papo sobre um tema também muito importante, muito atual, que tem a ver com como lidar com as perdas, tem a ver com as perdas. Antes que eu me esqueça, você que gosta de filosofia, você que gosta aí da academia, a Escola de Filosofia Livre, e que quer colaborar aí com a nossa propagação desse material, fique à vontade em recomendá-lo, em se inscrever no nosso canal, em tocar aí o sininho, dar o seu like, o seu dislike. Fique bem à vontade, porque isso vai ajudar a propagar, com certeza, essas ideias atuais, clássicas da filosofia, que tanto mundo está precisando. Eu escolhi esse tema, foi um artigo interno aqui da escola, número 246, né, que foi escrito a semana passada, artigo 246. Eu resolvi escrever esse artigo, como lidar com as perdas, em função até do momento que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas, com certeza, se não aprenderam, vão ter que aprender a lidar com as perdas, porque com essa pandemia toda que nós estamos tendo, que nós tivemos, muitas pessoas perderam o emprego, ou vão perder o emprego, muitas pessoas vão perder dinheiro, com certeza, vão ter que renegociar talvez salários, aluguel, renegociar alguns ganhos. Muitas pessoas perderão inclusive o cônjuge, perderão talvez outras condições que já tenham conquistado durante a vida. E como lidar com isso então? Bem, eu tenho percebido também que, não obstante eu não concordar, mas eu recebo muitas pessoas aqui na escola, e às vezes nas aulas ou nos meus contatos, que se dizem muito desapegadas da vida. Olha, Valmir, eu estou bem tranquilo, eu já sou desapegado, eu lido bem com as perdas, etc. Isso não é incomum ouvir isso. Eu me reservo o direito de discordar dessas pessoas, desse pseudo-estado de desapego, até por conta de um raciocínio muito lógico, né? Que eu perceber que uma das condições da vida, da nossa mecânica da vida, é exatamente o desafio de nós aprendermos a lidar com as perdas. Eu creio que não há ninguém efetivamente tão evoluído que esteja realmente dominando essa questão de como lidar com as perdas. Hoje estamos vendo um crescente, é só um exemplo que eu estou pegando aqui, um crescente feminicídio. E quando nós vemos lá os feminicídios, em todos os casos são muito parecidos, praticamente idênticos. A moça, uma relação conjugal, uma relação afetiva de ambos, onde a moça simplesmente resolveu cancelar, cessar aí o seu relacionamento com o rapaz, seja um relacionamento de namoro, um noivado, ou mesmo um casamento, e aí então essa contrapartida do outro lado, do rapaz, normalmente é assim, mas às vezes é o inverso também, mas o mais comum, o rapaz então ele inconformado, ou seja, não sabendo como lidar aí com a perda daquele relacionamento da mulher amada, ou, entre aspas, então ele vai lá e atenta contra a vida dela. De uma outra maneira, nós podemos levar essa questão para todos os outros campos da vida. Então, a perda de um dinheiro, por exemplo, um assalto que você tenha sofrido, um estelionato do qual você foi vítima, pode ser a perda de um ente querido, né, pela morte de um ente querido,
a perda da sua saúde ou de qualquer outra questão da qual você já se identificou, e a gente vai ver isso na sequência, como funciona a nossa psique com relação a isso, porque sofremos tanto. Então, quando nós não sabemos lidar com isso, normalmente nós temos atitudes infantis. Essas atitudes infantis nos levam normalmente a uma reação de violência, onde a violência não se entende somente a violência física, mas como toda sorte de violência. Por exemplo, uma violência verbal, ou uma atitude onde você simplesmente bate um telefone para alguém, bate a porta para alguém, ou então humilha alguém em público, ou coisas assim. Não deixam de ser formas diferenciadas, mas todas são formas de violência. São as violências que a gente vem provocando no mundo, e a maioria delas por conta, tendo causa, então, a nossa incapacidade de lidar com as perdas da vida. Eu me recordo aqui, uma das matérias que nós estudamos dentro da filosofia, no caso oriental, nós estudamos a filosofia budista. E eu me recordo que nas aulas, nos nossos estudos da filosofia budista, Siddhartha Gautama, o Buda, ele fala sobre uma roda de samsara. Então, o que seria a roda de samsara? É a roda infinita das reencarnações. Então, seria a mecânica onde alguém passa por uma encarnação, no entanto, ele não conseguiu se livrar efetivamente de todo o apego, de toda a sua identificação com ideias, com pessoas, com poder, com dinheiro, com os bens materiais, e ele volta uma reencarnação sucessiva, até que então isso esteja removido dele, isso seja limpo dele. Ora, por que eu estou falando isso? Para fazer exatamente um paralelo com aquilo que eu comecei com esse nosso bate-papo. Eu disse que não acredito nas pessoas que se dizem já superadas com relação às dificuldades de lidar com a dor da perda e se colocam numa condição já de superação, já temos superado toda essa barreira, essa dificuldade. Exatamente por quê? Porque não tem lógica. Então, se é um fato de que nós estamos aqui encarnados e passando por essa experiência do mundo material, exatamente para evoluirmos, e evoluir significa, principalmente, nós conseguimos nos superar com relação à perda, a saber lidar com a perda, superar a dor da perda. Então, com certeza há algo de errado aí nessa estatística, nessa equação, porque quando nós, segundo essa doutrina budista, quando nós chegamos a esses estágios de superação, que seria um estado de iluminação, de um bodhisattva, nós chegando a esse estágio, significa que você se limpou de todo o apego. Então você conseguiu efetivamente, de uma forma superior, a realmente solucionar a questão da perda. Então essa perda já não vai tirar mais dor. Ou seja, então só o fato de estarmos aqui encarnados já é, no fundo do fundo, algo que vem a entregar, vamos dizer assim, a entregar essa nossa condição de não estarmos ainda com um nível de consciência tão elevado de que nós já superamos. Pelo contrário, nós estamos num processo de superação. E um dos motivos pelo qual estou falando isso, ele tem a ver com exatamente a cura e o progresso que nós podemos construir na nossa vida, de maneira a efetivamente um dia nós nos superarmos com relação à dor da perda de algo, uma ideia, uma pessoa, um objeto, um companheiro, uma companheira. Porque a aceitação e essa visão mais limpa, mais próxima da realidade de nós mesmos, com certeza vai facilitar a nossa
a nossa construção de um ser melhor. Ou seja, contrário senso, na medida que nós nos mantemos na ilusão, qualquer tipo de ilusão, essa ilusão alimenta ainda uma condição ainda de despreparo, né, para que a gente possa enfrentar efetivamente essa dor. Acho que é melhor acender a luz. Vamos dar um pouco de luz aqui. Aliás, não sei se vocês perceberam, estamos num cenário novo, né? Deu um trabalhão, hoje, a manhã toda nós ficamos aqui preparando esse cenário novo. É um teste. Aliás, isso tem a ver com o nosso processo de autoeducação, né? Então, e tudo funciona assim, a gente vai testando, a gente vai reconstruindo, a gente vai pegando orientação, pegando opinião de pessoas, fazendo aí analisando tudo isso, né? Fazendo aí uma média e vamos testando e a gente vai melhorando assim. E assim funciona também a nossa psique, nosso processo psíquico de evolução. Bem, então, por que nós sofremos com as perdas? Por que nós sofremos com as perdas? Eu gostaria de convidá-lo a fazer uma autoanálise, a mergulhar aí no seu próprio eu. Eu fiz isso até para dar essa aula, até para escrever esse artigo, que a gente vai mandar para os alunos pelo e-mail. Então, os alunos da academia vão contar, além desse vídeo, esse pequeno vídeo, vão contar aí também com o artigo para poder estudar. Aliás, devem estudar bastante. Eu fiz esse mergulho em mim mesmo e eu também percebi que a grande maioria do nosso sofrimento, da nossa dor, ela advém exatamente disso, da perda de algo. Então nós sofremos quando nós perdemos um ente querido, nós perdemos às vezes uma oportunidade que deixamos passar, nós perdemos um relacionamento, um namorado, uma namorada, né? Perdemos uma ideia. Nós também nos identificamos muito com as ideias, nós achamos que as ideias são nossas. Então, quando alguém, por exemplo, quando alguém pensa diferente de nós, nossa tendência é atacá-lo, ou então nós nos sobrepomos a nossa ideia, fazemos valer a nossa opinião, a nossa ideia sobre a outra, porque nós estamos apegados a essa ideia. Então, quando nós perdemos, nós percebemos que essa ideia era falsa, ou nós perdemos alguma questão material, um bem material, somos roubados, de alguma maneira assim, perdemos lá um locatário, uma locação, perdemos uma redução de salário, que vai ser muito comum agora nessa fase que estamos vivendo econômica, perdemos alguma coisa nesse sentido, então nós sofremos. Caiu as vendas lá da sua loja, da sua empresa, da sua indústria, caiu as vendas, você vai acompanhar ali pelos relatórios contábeis e você vai ter ali uma certa frustração, uma certa dor, que aquilo vai trazer um sofrimento. Então isso sempre acontece. Quando nós fazemos essa análise, nós podemos chegar a uma conclusão que uma boa parte do sofrimento humano, uma grande parte do sofrimento humano, advém exatamente disso, da questão da perda. Ora, então, mas não é a perda em si, que nós podemos dizer que é o sofrimento, que é a dor, né? A dor ou o sofrimento, elas são consequências, elas são como uma febre, é um sintoma. Então, quando você sofre, ou quando você sente uma dor com relação a uma perda, com certeza a dor e esse sofrimento são efeitos, não são causa. Então, no primeiro momento, você vai dizer assim, bom, então a causa é a perda, então eu tenho que evitar a perda, eu tenho que evitar perder. Então, quando eu evito perder, eu evito a consequência da perda, que é a dor. Ora, é errado. Isso é pensar pela metade. Então, quando nós falamos da filosofia e nós buscamos as raízes
dentro da psicologia, né, também nós fazemos, aliás, não tem como dissociar a psicologia ou a psicanálise da filosofia. Não há como fazer isso. E quando fazemos isso, nós distorcemos tanto uma quanto outra. Não há como fazer. Então, por isso que eu faço essa mistura, né? Mas eu apoio uma coisa na outra, porque não tem como. Então, quando nós analisamos psicologicamente, dentro da nossa psique, a questão do sofrimento e a questão da perda, nós vamos além da perda, nós vamos achar o porquê, efetivamente, o porquê, o que está atrás, qual é a causa remota desse sofrimento. Não é exatamente a perda de algo, a perda de alguém, a perda. Por trás disso existe uma coisa chamada apego ou identificação. O apego e a identificação, na verdade, que estão por trás disso. Então, se nós de fato queremos aprender a lidar com as perdas, então no primeiro momento nós temos que fazer um corte, fazermos uma análise aprofundada sobre o que de fato, lá dentro de nós, o que de fato está errado e o que de fato nós podemos mudar com relação a isso. Tá aí então que esse tema que estamos conversando. Muito bem, né? Então já falamos então que a própria perda em si, ela não é a causa. Ela é talvez a causa mais próxima, mas não é a causa remota, não é a causa aprofundada que realmente vai mexer com a nossa psique. Então, perda, é inútil nós tentarmos simplesmente reduzir o nosso nível de perda. Isso, obviamente, vai acontecer. As perdas, elas são inevitáveis, né? Essa que é a grande questão. Queira ou não queira, nós temos perdas que são inevitáveis. Então, por exemplo, imagine uma perda que normalmente causa muita dor. A perda da juventude, a perda de uma aparência mais jovem. No primeiro momento, quando isso começa a acontecer, que é paulatino, normalmente é paulatino, né? Aos poucos vai acontecendo, nós vamos tentando amenizar essa questão. Mas não obstante isso, é inexorável que você perca a sua juventude. Os anos vão passando, e quando você olha aquela foto de 10, 20, 30 anos atrás, você, meu Deus, como eu era magrinho, né? Como eu era magrinho. Olha como eu tinha tanto cabelo e agora estou ralo. Meu Deus, olha que eu pesava tanto e assim por diante, né? E nós vemos e sofremos. Muitas vezes se sofre. E se querem voltar àquele status quo, aquele estado anterior, e muitas vezes não é mais possível. Por quê? Porque muitas coisas mudaram. Não há como você restabelecer mais aquilo. Há pessoas, por exemplo, que ganham na loteria ou conquistam até uma certa condição muito boa de vida, no entanto, acabam perdendo isso por um motivo econômico do país, por uma questão pessoal, por uma doença, algo assim. Uma outra questão é inexorável, que nós podemos remediar muitas vezes, é óbvio, mas nós não podemos contribuir com isso, é a perda da saúde. Depois que você passa lá dos seus 40 anos, 50, 60, gente, não há como você não ter alguma coisa, né? Alguma dor. A gente diz que a gente entra na fase do condor, né? O condor aqui, condor ali, etc. Mas isso, logicamente, não devemos nos abandonar, é óbvio, mas, inexoravelmente, vão aparecer coisas, talvez a sua visão vai cansar, coisas assim, que são naturais, de um desgaste físico, são coisas normais da vida. Ora, isso não deixa de ser uma perda. E a pergunta é como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com o envelhecimento? Né? Como nós lidamos com essas perdas financeiras? Ou as questões emocionais, as questões mais ligadas à paixão, ao amor, etc., as questões conjugais. Como lidar com isso? Muito bem. Sem entender a causa primeira, como eu disse, vai ser impossível. E essa causa primeira, já estou aqui revelando, com certeza é o apego. Né? O apego. Então, o que é exatamente o apego? Vamos estudar sobre isso.
vamos analisar mais profundamente essa questão da psique, analisar o que é o apego, para então nós percebermos o que efetivamente nós precisamos trabalhar em nós. Então, eu coloquei aqui algumas questões. A primeira delas é a ilusão da posse. Né? Temos uma ilusão da posse. Então, o que seria a ilusão da posse? A ilusão, né, como se diz, ilusão é algo que não é real, é ilusório. E algo que não é real é ilusório. Normalmente pesa contrário a nós. A ilusão da posse é uma fantasia que nós criamos na nossa personalidade de que nós temos as coisas. É uma colocação errada de consciência. Nós achamos que nós temos as coisas. E há uma diferença muito grande entre você ter e você possuir as coisas, ou administrar as coisas por posse. A posse, ela é transferível. Então, por exemplo, nosso direito, quando você aluga um imóvel, ou você vende, por exemplo, um automóvel, você entrega a chave para a pessoa, você está transferindo a posse. Você pode transferir a propriedade através do documento, do cartório, mas quando você entrega o bem, você entrega a posse. Então você pode, por exemplo, vender um automóvel, um imóvel ou um automóvel, um apartamento, e você diz assim: olha, tudo bem, vamos passar isso lá no cartório, né, eu passo a propriedade para você. No entanto, eu quero ficar mais um mês no imóvel, ou eu quero ficar mais um mês com o automóvel. Isso é possível, sim. A posse você vai passar depois. Então a posse é a entrega do bem. Então veja, olha, a nossa ilusão está aí. Nós confundimos as coisas. O fato de nós termos a posse, uma posse que foi nos dada, foi nos concedida, nós achamos que somos proprietários daquilo, ou seja, nós achamos que nós temos aquilo. E aí começa essa grande ilusão, essa grande distorção mental, psicológica. Então, quando nós casamos, nós achamos que temos a esposa, que nós temos o marido, aí temos filho, então nós achamos que temos o filho. Muitas vezes até colocamos o nome do filho, o Júnior, ou o filho, né? O neto, etc. Não, por quê? Tem que ter até o meu nome, então acaba sendo uma extensão nossa. A mesma coisa, a esposa ou o marido, você acaba passando no nome, como você passa num bem, num automóvel, né? Porque a nossa sociedade, ela acaba distorcendo isso. Então ela contribui com essa ilusão. Bem, a grande questão é o seguinte: quando nós perdemos a noção de que nós possuímos as coisas e achamos que temos as coisas, nós acabamos agregando isso, a gente vai ver melhor isso na sequência, nós acabamos agregando isso à nossa psique. Então agregamos as coisas, as ideias, as pessoas também. Acabamos agregando isso, criamos então uma ilusão, uma falsa imagem. Quando o correto, aí eu já estou colocando algo a se pensar, né? Algo a você estudar e repensar qual é a sua verdadeira relação com os objetos, com as suas ideias, com as pessoas, com tudo que você se relaciona. Veja se você não tem alimentado mais um sentimento de propriedade, que seria o ter, né? Ou de posse, que seria algo que é passageiro, né? Que é passageiro. Ele tem data certa, vamos dizer assim, de entrega. Então, algo que é efêmero, né? Algo que não é para sempre. Então, quando você tem essa relação de posse com as coisas, que é uma relação rica, você começa a entender que nada é seu, que na verdade as coisas, ou pessoas, ou ideias,
estão sobre a sua posse para que você possa então fazer uma boa administração disso. Eu vou mais longe. Eu digo até que o nosso corpo, a nossa estrutura psicológica, a nossa estrutura emocional prânica e física, heterofísica, também é uma posse, porque ela é temporária, né? Efêmera. Nós estamos aqui por um tempo e depois desse tempo, nós necessariamente, inexoravelmente teremos que devolver isso ao planeta Terra. Nós vamos devolver nossas questões químicas, da água, tudo aquilo que nos constitui, inclusive os nossos corpos sutis. Isso tudo vai ter que ser devolvido um dia. Olha, da mesma maneira que você vai devolver uma cadeira, que você devolve um objeto, alguma coisa assim, porque nada é seu. Ou será obrigado a devolver seu companheiro, a sua companheira, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Um dia você vai ter que devolver. Você vai deixar que isso não é perene, isso não é eterno no sentido físico. Sentido físico não. Então essa consciência, nossa, ela já ajudaria muito se nós começássemos a trabalhar essa consciência. Ela colaboraria demais com a redução do efeito, ou seja, a redução da dor, do sofrimento que nós acabamos tendo em função das perdas. Então, já deu para perceber que o nosso grande problema não é exatamente a perda, não é exatamente a dor, mas é a relação psicológica e espiritual que nós mantemos, nós mantemos com as nossas ideias, com as pessoas que nos cercam e com todos os objetos, incluindo o dinheiro. Ok? Uma segunda questão, que com certeza colabora demais, é a ignorância que nós temos com relação às leis da natureza. E eu sempre estou falando isso nas aulas, e muitas vezes nas aulas eu vou pontuando algumas leis da natureza, que eu julgo no caso que está em pauta, que tem uma relação direta. Porque muitas vezes nós desconhecemos essas leis e nós esbarramos com essas leis e nós somos resilientes, nós resistimos em entregar, nós resistimos nós acabamos indo contra essa lei da natureza. Olha, sempre que quando isso acontece, nós acabamos aumentando nosso nível de sofrimento. E uma das questões, uma das leis que eu vou citar aqui, que é de nossa ignorância às vezes, apenas uma, é uma lei do budismo que ele fala sobre a lei da impermanência, exatamente tudo é impermanente, mas eu vou resgatar da filosofia do verso grego, o Heráclito. Né? O Heráclito, 535, 475 a.C., Heráclito, esse grande filósofo pré-socrático, ele dizia o seguinte, que não há como um homem tomar banho no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Porque nem o rio e nem o homem serão os mesmos. Ele tinha uma outra frase muito bonita que ele falava sobre que tudo é mutável, exatamente tudo muda, então tudo é mutável. A única coisa que não é mutável é a lei que estabelece que tudo muda e que nada tem que ser fixo. Ou seja, né, ele observou um centro, né, esse centro é imutável. No entanto, toda a sua curvatura, todo o seu perímetro, tudo isso é mutável. E esse centro, ele define como lei que isso que é imutável, que tudo, exatamente tudo deve mudar. Tudo está no movimento de mudança, sempre mudança. Ora, gente, então observe aí que há um atrito.
há um atrito entre a nossa forma de ver, de enxergar as coisas, de contracenar com essas coisas, com relação ao ditame dessa lei, que é a mesma lei da impermanência do budismo, que é a mesma lei. Na verdade, uma foi falada no Oriente, né, e outra no Ocidente, por pessoas diferentes. Uma está lá o Siddhartha Gautama, o Buda, né, e eu, no caso aqui, eu puxei aqui Heráclito, tá certo? Que também enxergava as mesmas coisas, que, em outras palavras, colocou a mesma lei. Muito bem, então observe a incoerência, como nós somos incoerentes. Se isso é ignorância, inclusive, né? Bem ignorância. Ignorante, eu não estou usando no sentido pejorativo, mas ignorante é aquele que ignora. Então, quando nós ignoramos algo, nós somos ignorantes com relação àquilo. Podemos não ser ignorantes com relação a outra coisa. No entanto, com relação àquilo, nós somos ignorantes. Então, observe a discrepância que há aí, a confusão que nós criamos. Num primeiro momento, nós queremos manter as coisas como são. Então, nós não queremos perder nada. Não queremos perder. Observe a grande maioria das mães, como elas lutam, inclusive, para que os filhos não cresçam. Porque ela vai sofrer quando o filho cresce, porque ela sabe que ela vai perder aquele filho, e aquele filho vai casar. Imagina, ela vai ganhar uma nora. Oh, meu Deus do céu, hein? E agora eu perdi meu filhinho. Então, o que eu faço com esse filho? Eu mantenho criança. E daí que é inconsciente, inclusive, esse comportamento, e que sofrimento isso gera? É inconsciente. Então eu acabo tratando meu filho, já tem 40 anos, eu acabo tratando ele como criança e não permitindo que ele desfrute das oportunidades, das vivências da vida que vão amadurecê-lo. Por quê? Porque eu quero mantê-lo criança. E pior, que chama isso de amor. E não é amor. Na verdade, isso é um profundo apego e uma profunda fuga da consequência da perda, que seria a dor e o sofrimento que ela vai ter em ver esse filho, essa filha, num altar, por exemplo, casando aí, assumindo um relacionamento com marido ou mulher, ok? E aí, logicamente, vai deixar ali o ninho, né, da sua casa e vai tomar o seu rumo. Inclusive existe até, dentro da psicologia, principalmente as mulheres, isso acontece mais comum nas mulheres, na psique feminina, que traça mais essa relação de mãe. Existe a síndrome do ninho vazio. Não sei, alguém que já deve ter ouvido isso. A síndrome do ninho vazio seria o seguinte, que num determinado momento, os filhos vão embora, casam, vão morar fora, coisas assim, né? Não precisa necessariamente casar, mas acabam deixando a casa e o ninho fica vazio. Ela tem aquela síndrome, ou seja, uma série de dores, de sofrimento que vão surgir a partir dessa causa, e ela acha que não sabe lidar com isso, né? Ela acha que aquilo é normal, e não é normal. Na verdade, o que está acontecendo é que ela não está sabendo, ela não soube lidar com a perda, não soube ser a mãe verdadeira, no sentido efetivo do que é ser mãe, ou ser pai, e não soube lidar com essa situação da perda. Então, isso exige um amadurecimento espiritual e um amadurecimento psíquico nosso, para que a gente consiga, então, lidar com tudo isso. Então, uma das questões eu já disse sobre a ilusão da posse, a ignorância das leis, nós começarmos a entender melhor essas leis, como que elas funcionam, se é inexorável. Ora, então eu vou trabalhar a favor da lei, não contra a lei. Então, sempre que nós trabalhamos a favor da lei, entendendo como ela funciona, entendendo o propósito das coisas, então se eu tenho um bem material, esse bem material está sobre a minha posse, ora, então eu vou fazer um bom uso dele, um bom proveito dele, eu vou utilizá-lo, eu vou otimizá-lo ao bem do mundo, ao bem da humanidade, ao meu bem também, porque tudo isso, na verdade, não se dissocia. O meu bem, o bem da pessoa que está aqui, é o nosso bem.
Então é o bem coletivo. O bem coletivo eu não posso me excluir, senão seria coletivo, seria apartado, tá certo? Uma outra questão é a consciência do ter. Então nós estamos falando aqui sobre as causas, né? A terceira causa remota, efetiva, da nossa incapacidade de lidar com as perdas. Então, e aí é onde você deve mexer. É esse ponto que você deve procurar e mexer. A nossa consciência, quando ela está no lugar errado, ela gera uma coisa chamada doença, dor, sofrimento. Então, eu posso afirmar que toda doença, no fundo, ela é fruto de um deslocamento de consciência. Então, a nossa consciência está no lugar errado. De uma maneira geral, eu afirmo isso. Vou me aprofundar isso em outra aula. Então, quando eu digo assim, a consciência no ter, é que normalmente a nossa consciência está no ter mesmo. No ter mais, no ter tudo que posso. No ter. Então, não queremos mais fazer, não queremos muito menos ser. Então, essa ordem, ser, fazer e ter, é um grande equívoco aí. Então, isso, inclusive, é incentivado pela própria sociedade. Eu disse isso numa outra aula, que a gente antigamente reconhecia uma cidade ou dava uma referência a uma cidade pelo templo, pela igreja, que tinha uma sinagoga, olha, uma igreja ali, uma catedral, etc. Hoje não, hoje é pelo shopping center. Então, tem lá, aquele é o maior shopping center da América Latina, tem um shopping ali, um shopping aqui. Então nós identificamos. Observe que socialmente, isso é coletivo, nós estamos muito focados sempre no ter. E aí quando eu falo ter, eu não estou me referindo somente a objetos. Não é só objeto. A gente pode levar isso para outros campos. Por exemplo, uma ideia. Qual é o problema? Eu tenho uma ideia. Ora, gente, a ideia nunca é nossa. Você pode estar de posse de uma ideia. A ideia nunca é sua. Não, a ideia é minha, que eu vou registrar essa ideia, etc. Nós temos os livros da escola, que eu relutei muito, até me convenceram de eu colocar o meu nome e fazer o registro, conforme realmente isso pode ser tomado por outras pessoas, e é verdade mesmo, né? Hoje a gente pode confiar em ninguém. Aliás, até o Lu que está aqui. Eu falei, Valmir, tem que pôr seu nome, você tem que pôr a Maria Tereza, Valmir, tem que ter orelha, tem que ter uma identificação, o nosso próximo livro vai sair com orelha e tal. Eu pensando nisso, porque hoje está assim, né? Mas a ideia é minha. Na verdade, gente, por exemplo, esses artigos que eu disse que eu escrevi, isso é meu, a minha ideia, tal. Não é bem assim. Não é bem assim, porque nós somos, na verdade, ferramentas, nós somos veículos. É como, mais ou menos, imagine o seguinte, você tem um fio condutor e o fio achar que ele é eletricidade. Não, ele é só um condutor da eletricidade. Eu vi o fio aqui, ele me deu a ideia. Fio. Gente, o fio não é eletricidade. Então, se você tirar da tomada, você pode pegar o fio e fazer o que você quiser com ele. Nós somos isso. Nós somos sempre condutores de alguma coisa. Então, nós somos seres aos quais a natureza ela nos deposita bens, pessoas, que são pessoas do seu relacionamento, uma família, filhos, marido, mulher, pai, mãe, etc., amigos, não é? E nós criamos então a nossa rede social, criamos então nossa rede de objetos, são os objetos que nós temos, um carro, uma cadeira, um móvel, etc., uma casa, não é? Nós temos isso. Ora, então, daí começa essa grande confusão, né? Essa grande distorção. E essa grande confusão entre colocarmos a consciência no ter as coisas e não no ser. Ora, então não podemos nos confundir com as coisas. Nós não podemos nos confundir com as pessoas e muito menos, que eu estava falando, com as ideias. Então as ideias, gente, muito embora você tenha tido uma ideia, essa ideia não é sua. Essa ideia é simplesmente um lampejo de uma coisa que a gente chama de corpo intuicional, muitas vezes até um campo de pensamento coletivo,
onde isso está sendo permeado, que segundo Platão existia o mundo das ideias platônicas, de onde tudo vinha para baixo. Então, por exemplo, eu faço eu invento um objeto, invento uma máquina, invento alguma coisa, dizia Platão, que na verdade isso já existia no mundo das ideias. Caso não fosse verdade, você não poderia criar isso no mundo manifestado, né? Me lembrei agora de Tesla, maravilhoso, ele um dos grandes gênios, aliás, pouco entendidos na humanidade. Quando estudo Tesla, eu fui ver a biografia de Tesla, eu fiquei maravilhado. E ele falava o seguinte, ele criava máquinas, e ele simplesmente desenhava as máquinas, e perguntaram um dia para ele, mas Tesla, como você sabe que essa máquina vai funcionar? Ele falou, olha, eu sei porque eu vi ela funcionando. Eu falei, como assim? Eu vejo a máquina funcionando na minha frente. Ou seja, ele tinha acesso ao mundo das ideias. Então, a ideia não necessariamente era dele, ele era um condutor. É como uma obra de arte, né? Cecília deve estar vendo aqui esse vídeo, obra de arte. Você cria uma obra de arte, aquilo é para a minha imaginação, mas a minha imaginação não vem das grandes ideias do mundo das ideias divinas, né? Agora, logicamente, a nossa capacidade, né, de fazer esse contato é louvável, porque não é qualquer um que faz isso, não é qualquer um que acessa o mundo das ideias. Então isso é louvável, é óbvio, isso é uma capacidade nossa que nós conquistamos, isso é um dom, né, isso nós conquistamos, isso é bonito, mas não podemos confundir a obra com o artista, né, e essa energia que vem, ela pode não vir mais amanhã. Tanto é que pode perceber que muitos autores de música, muitos compositores, uma determinada época, nossa, faziam muitas músicas e de repente hoje não fazem nada, não conseguem nada. Você dá um lápis, um papel para ele, um violão, não sai nada, um piano, não sai nada. Por quê? Porque ele perdeu a capacidade de acessar esse mundo das ideias. Assim são os livros, são os nossos artigos. Enquanto estivermos vivos no veio, trabalhando essa energia gostosa, você consegue. Um artista é a mesma coisa, né, que faz obras, etc. Um dia perguntaram para o Michelangelo, olha que coisa linda, né? Ele foi fazer uma escultura, então ele ia numa pedreira e ele dizia, olha, por favor, me separa aquela pedra ali, aquela pedra. Aquela pedra, eu falei, não, é aquela pedra mesmo, pode separar, né? Aí então ele esculpia, uma obra de arte linda, uma escultura, fazia uma escultura, e aí um dia perguntaram para ele, eu falei, mas Michelangelo, como que você sabe, como que você escolhe a pedra, como é que você sabe que vai dar para fazer essa obra que você acabou de produzir? Ele falou, é simples, é que eu vejo a obra dentro da pedra. Então é óbvio, eu só tiro o excesso. Então eu tiro o excesso e só deixo aquilo que eu vi. Imagina isso. Então, agora, é lógico, é louvável, né, a capacidade dele artística de enxergar essas coisas, não é para qualquer um, né, claro. Mas não podemos confundir, porque essa ideia já está pronta, essa ideia não é exatamente dele, né? Então vamos separar essas coisas. A ideia vem de um contexto do mundo das ideias e a pessoa, ela é um veículo para isso. E aí, quando nós nos colocamos como veículo, e aí começou a melhorar a coisa agora, a nossa relação com a perda. Por quê? Porque como nós somos veículos, e aí falta a consciência do ser, por isso que eu coloquei que a nossa consciência está no ter, nós somos veículos. Se nós somos veículos, ora, então todas as coisas são constantes, elas mudam diariamente. Então é óbvio que nós não possuímos, nós não temos pessoas, nós não temos ideias, nós não temos objetos, nós não temos nada. Daí começa a ficar mais confortável. O dia que você perde, que essas pessoas falecem, desencarnam, o dia que essas pessoas dizem não para você com um relacionamento,
o dia que você perder um objeto, o dia que você perder um dinheiro na bolsa de valores, um dia que você for assaltado, que ter levado o seu carro, uma coisa assim, você vai ter uma condição, você vai estar bem mais preparado, como em alma, para lidar com essa situação. E por último aqui, a distorção do eu e a identificação. Ah, meu Deus! Como acontece a identificação? O que é identificação? Identificação é aquela confusão que eu falei lá no começo, onde você se confunde, o agente se confunde, a pessoa se confunde com o objeto. Você já não sabe mais quem é o objeto e você já não sabe mais quem é a pessoa. Como isso funciona, gente? São 3 fases que isso acontece, psicologicamente falando. Primeiro, é a fase do interesse. Do interesse. Então, eu estou falando da identificação. O que é o interesse? O interesse, gente, é tudo aquilo que nos agrada, tudo aquilo que tem a ver com a gente. Pode perceber na sua vida, você tem algumas coisas que te interessam e outras que não interessam. Então você está lá, por exemplo, liga o televisor, lá estava um filme que trata sobre guerra, isso não me interessa. Mas um filme que trata sobre um drama, isso me interessa. Uma biografia, dependendo de quem interessa ou não interessa. Uma determinada pessoa, você está procurando um relacionamento ou uma relação de amizade, essa pessoa interessa, essa outra pessoa não interessa. Na verdade, o que é isso? É o que tem a ver com você. É aquele primeiro contato onde você acaba, uma certa identificação, né? É aquilo que se identifica com o teu ego. Isso tem muito a ver com o momento que você está vivendo na sua vida, a tua idade, o local que você mora, a tua formação, os valores morais que foram passados pela família, pela sociedade. Isso tem muito a ver com o contexto, o teu contexto atual. Então esse é o interesse. As coisas que interessam, as coisas que não interessam. No primeiro momento, as coisas que não interessam ficam de lado. Essa você não vai ter problema nenhum com perda. E as coisas que interessam no outro lado. No segundo estágio, na segunda fase dessa criação, desse processo de identificação, que vai gerar uma distorção do eu vou chegar lá, é a assimilação. Então, são essas 3 fases que são necessárias. A assimilação é o tipo de uma peneira, onde com o tempo, nessa primeira relação que você teve com aquilo que lhe interessa, você vai separar daquilo que fica e tem uma parte que não fica. Algo que você, no primeiro momento, parecia que interessava, no segundo momento já não interessa mais. Então você imagina lá, por exemplo, você pegou uma namorada, o namorado saiu, e aí, na primeira conversa, fui no cinema, etc., aquele primeiro bate-papo, eu estou nessa, eu no cinema ainda, levar a namorada no cinema. Bem, aí você conversou com ele e não interessou, na verdade. Então, não houve uma assimilação. Então, a assimilação está muito ligado a uma questão de memória, a uma questão daquilo que fica, uma questão que aquilo que efetivamente você acaba selecionando, fazendo um filtro, e aquilo efetivamente, como se diz assim, recebeu um carimbo de aprovado. Tá certo? Passando por aí, nós temos uma terceira fase, que é a fase pior. Aí a fase da acomodação. Então, você teve um interesse, você teve uma assimilação, no terceiro momento você tem uma acomodação. Então, aquilo que acomoda, tudo aquilo que acomoda vai acabar solidificando em você. E é aí que está o problema. É aí que eu quero que você pare para pensar. Por quê? Porque nós estamos falando de uma confusão psicológica. O que é uma confusão? Confusão, no sentido denotativo da palavra, é quando você funde coisas e você já não sabe mais o que é um e o que é outro. É uma confusão, né? Então, essa identificação, quando ela chega nesse terceiro estágio,
você acaba criando essa figura na sua mente de que você, a sua psique toda, é a outra pessoa com a outra pessoa. Então, a pessoa não consegue criar uma identificação isolada. Você não se vê, por exemplo, fora da sua casa, apartada dos seus objetos pessoais. Você não se vê sem aquele carro. Você não se vê sem aqueles amigos. Você não se vê sem frequentar determinados locais. Então, o que aconteceu? Já nessas três fases, houve já a acomodação e a identificação e, sobretudo, a confusão da personalidade. Então, você acha agora que você é o outro, junto com o outro. Então, não existe apartado. Ora, quando o outro falece, você vai ter um luto pior, que eu vou falar agora do luto, depois na sequência, para a gente fechar a aula. Então, eu não me vejo sozinho, eu só me vejo como outro. Eu parcial porque eu estou há 30, 40 anos já convivendo com aquela pessoa, eu já me confundi com ela. Olha isso. Mas isso é normal, Valmir. Olha, é normal, sim, porque está na média, né? Isso está, mas não é correto. Porque uma pessoa que de fato se ama, que tem autoestima, dentro de um relacionamento, essa confusão não existe. Essa confusão, ela é criada exatamente pela falta do amor próprio. Quando você tem um amor próprio, você sabe quem você é, a outra pessoa sabe quem ela é, os dois caminhos laterais. Podem, sim, com certeza, eles vão colaborar na sinergia do outro. No entanto, são pessoas separadas. É assim, um casal, gente, ele pode tomar café junto, deve tomar um chá junto, mas não na mesma xícara, né? Não faz sentido. Cada um na sua xícara, toma um café junto, né? Isso que é bonito. Então, aquela história da metade da laranja e tal. Um dia eu vou fazer uma aula só sobre relacionamento amoroso para os noivos, namorados, né, que eles querem casar. Eu vou preparar uma aula só sobre isso. Mas tá aí. Eu gostaria que pensasse sobre isso, porque agora eu estou mexendo na ferida mesmo, né? Eu estou mexendo na ferida. Então, a acomodação é isso. Nós achamos que somos aquele anel, nós achamos que somos nosso carro, nós achamos que somos nosso corpo, nós achamos que somos o nosso corpo, nós achamos que somos o que nós pensamos e, olha, nós achamos que somos as nossas ideias. Olha a confusão que se faz. Eu tenho certeza que alguém está ouvindo. Não, esse cara ficou louco, ele ficou doido. Olha, pode ser, né? Mas eu não bebi ácido hoje, né? Eu não bebi Coca-Cola. Então eu tomei, né? Eu tomei água, comi alguma coisa aqui, comi uma banana hoje com umas frutas e tal. Então, não se feche com uma nova ideia, né? Filosofia não é isso. Filosofia, a gente pontua as coisas para que você pense. Você pode até rechaçar isso, não tem problema nenhum, a gente continua amigo, né? Eu estou no meu papel. No entanto, cuidado, se auto-observe, porque é aí que está o grande problema. Nós achamos que somos o que pensamos. Então nós criamos ao longo do tempo muitas crenças, muitas ideologias, muitas doutrinas, e aí nós nos confundimos com isso, tá bem? E aí é que vem a grande dor da perda. Por quê? Porque a dor, gente, é o efeito. Eu disse que é uma febre. Imagina que é a febre, não é a doença, é a febre. Então a dor, gente, ela é sempre diretamente proporcional ao tamanho do nosso apego. Observe, quando você perde lá o amigo do vizinho, não sei o que, você não sentiu nada. Ele te avisou que a pessoa morreu, na hora seguinte você nem lembra, você esqueceu, né? Mas se você perder um filho, se você perder a mãe, teu pai, um parente, um amigo muito próximo, né? Você perder a tua sogra, nossa, você vai sofrer muito, né? Porque vai ser o tamanho da sua dor. Estão rindo aqui, não sei porquê, mas o tamanho da sua dor é diretamente proporcional ao tamanho do apego que você tem com aquilo. Então, em determinadas fases, desde que isso não tenha acontecido, o interesse, assimilação e acomodação, coisas que não são acomodadas
ainda em você, coisas que não tem nada a ver com você, que não foram assimiladas, você pode perder que não tem problema nenhum, não há sofrimento nenhum. Né? O sofrimento e a dor existem, aparece, quando você tem uma ligação de apego, de identificação com aquilo. Então, o tamanho da sua identificação, o tamanho do seu apego, vai ser o tamanho da sua dor. Ok? Muito bem. Agora, para fechar, vamos falar uma coisa muito importante, que tem muito a ver com a relação que nós temos com a perda das coisas. Eu vou falar do luto. Luto é muito importante e muito legal. Eu coloquei no artigo também, não se preocupe em anotar, vocês vão receber. O luto, gente, o que é um luto? Um luto é quando morre alguém da minha família. Olha, não só isso. O luto, gente, é toda a fase que nós temos psicológica de enfrentar a partir do momento de uma determinada perda. Então, vamos supor, se você romper um casamento, há um luto com relação àquilo. Eu sei que alguém vai concordar, né? Assim, meu Deus do céu, eu tinha uma amiga, ela falou assim, Valmir, eu perdi 70 quilos no final de semana. Eu falei, meu Deus, como que você fez? Eu me separei do meu marido. Deu 70 quilos indesejáveis que ela separou. Olha, não é isso que eu estou falando. Ela não teve luto. Por quê? Porque na verdade ela já tinha vivido luto. Foi isso que aconteceu. Então, a separação ali foi uma forma. O luto já tinha acontecido. Então, o que é o luto? Luto é aquele período que é necessário para que a gente se recomponha psicologicamente diante de uma perda. Então pode ser essa perda, uma perda de uma ideia, pode ser um relacionamento, pode ser a perda de um dinheiro, pode ser a perda de um ente querido, né? Luto pela morte, pode ser. E necessariamente, gente, ela vai passar por 5 fases. Essas 5 fases, elas não são, elas não têm uma medida de tempo. Isso vai depender muito do fato em si e da pessoa, e sobretudo do nível de consciência dessa pessoa ao se relacionar com essa perda. Então vamos lá. A primeira fase do luto é a negação. Então, aquilo aconteceu. O primeiro sentimento, isso não é comigo. Então vamos supor lá, o médico te deu, você apareceu um problema de saúde, você foi lá no médico e fez alguns exames e o médico chegou para você, você tem uma doença grave. A primeira reação, é que é inconsciente isso, né? É inconsciente. A primeira reação isso não é comigo, o médico trocou, esse médico não presta, trocou o exame, é isso que vai acontecer. Não, com certeza que o resultado é falso, provavelmente eu vou fazer um segundo exame, e às vezes é mesmo, né? Então há uma negação, isso é instintivo, nós negamos que seja com a gente. Então, morreu o seu pai. Não foi meu pai que morreu. Não, isso não é verdade, a pessoa está brincando. Não importa, gente, quanto tempo essa fase dure, porque isso, como eu disse, é muito relativo, mas ela vai existir. Ela pode durar 5 minutos, ela pode durar 1 hora, ela pode durar 1 dia, não sei, vai depender, né? Mas essa é a primeira fase. Passada essa primeira fase, no que a pessoa percebeu que é com ela mesmo, olhou o exame, checou, fez segundo exame, meu Deus, é comigo mesmo, não tem como escapar, né? Aquele WhatsApp que ele recebeu da namorada, dando fora por WhatsApp, aí ele ligou e falou, não é possível, não é ela, é uma brincadeira. Não, aí foi na casa dela, ela olhou para ele e falou, é verdade, eu quero dar um tempo. Esse negócio de tempo, gente, é o seguinte, eu avisando, o tempo não existe, né? Então, pela filosofia, quando pega e fala para você, vai dar um tempo por resto da vida, entendeu? Então ele percebeu isso, e aí ele faz o quê? Entra na fase da revolta. Aí ele vai se revoltar, deixa, por que comigo? Oh meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa, eu sempre andei, eu sempre fui obediente aos 10 mandamentos, aos dois mandamentos superiores de Jesus, eu obedeci o óptimo caminho de Buda,
né? Eu sou uma pessoa tão amorosa, eu sou tão honesto, eu sempre fui trabalhador, tá? Não adiantar. Mas essa revolta, nós nos revoltamos. Muitas vezes não é incomum. Eu vi essa semana, a pessoa foi no hospital, quebrou, bateu no médico, quebrou a recepção do hospital, etc. Que a mãe dele tinha morrido, alguma coisa assim, mulher. Então faz a revolta, né? E as reações são diversas de acordo com a pessoa, de acordo com o eu de cada um, né? Bem, aí passado essa fase da revolta, que vai passar, chega uma hora que passa. Aí entra na fase da barganha, né? A barganha é a negociação. Então, você foi lá no médico, tá certo? Recebeu lá o exame, aí foi lá, refez o exame, com você mesmo, aí você se revolta, tá? Porque tá certo? Aí você entra na fase da barganha. A barganha é assim, você negocia, você tenta negociar. Nesse caso do exemplo que eu estou dando, você vai olhar para Deus, aí se havia um ateu, agora ele vai deixar de ser ateu, né? Aí ele vai lá rezar para o santo, para o orixá, fazer um trabalho, ele vai rezar para o santo expedito, que é o santo das causas impossíveis. Ele vai lembrar de Jesus, ele vai lembrar de Deus, ele vai fazer qualquer coisa. Aí ele começa a pedir, oh meu Deus, me dá mais uma chance, porque se eu tirar essa doença de mim, se isso for resolvido, eu vou ser uma outra pessoa, né? Olha, meu Deus, e não é a própria doença que vai, na verdade, possibilitar com que ele se refaça como homem e ser uma pessoa melhor? Olha como nós somos incoerentes. A gente pede isso para dizer, meu Deus, agora. Na verdade, você quer barganhar com Deus, não? Você vai barganhar com a namorada, o exemplo da namorada, olha, é o seguinte, meu bem, eu fosse outra pessoa, olha, assim, sinceramente não acredite, tá? Porque a pessoa não vai mudar, não. Difícil, é muito difícil. Não muda. Porque não é tão fácil, né? Estou dizendo que as pessoas não mudem, porque de uma maneira geral, médio e longo prazo, todo mundo muda. Mas há algumas questões que demandam mais tempo, né? Mas é assim, meu bem, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou beber. Enquanto não estiver perto dele, ele vai beber mesmo. Mas é assim, então ele tenta barganhar com a namorada, né? Para refazer um laço, tá certo? Passada essa fase, ele entra na depressão. Então ele percebe que nada funcionou. Não adiantou ele se revoltar, negar, não adiantou ele barganhar. E ele então percebeu que não adiantou, então ele vai cair numa tristeza profunda, que salva a depressão, vai depender também do caso, etc. E essa tristeza profunda também é por tempo indeterminado, vai depender de cada um. Ele vai, por fim, entrar na fase da aceitação, que é a quinta fase do luto. E essa fase, sim, é uma fase onde a aceitação liberta. Então é aquela pessoa que está na cama, fez o exame, era com ele mesmo, se revoltou, tentou barganhar, não teve jeito, entrou, ficou triste, entrou em depressão, meu Deus, e agora? Aí daqui a pouco ele começa a ficar sereno, porque ele está aceitando. Ele falou, bom, eu vou morrer. É um fato. Então quando ele aceita, ele começa a ficar mais sereno. E essa fase que é importante, por quê? Porque passado todo esse ciclo, ele amadureceu. Então há uma psique mais madura, há um espírito mais liberto, há um espírito mais consciente, então, certo? E na verdade a perda, ela serve para alguma coisa. A perda, nesse caso, serviu para trabalhar a questão do apego inclusive com a própria vida. Só para concluir, obviamente, algumas pessoas, elas acabam entrando num estado patológico, dentro do luto. Na psicologia a gente vê isso, na psicanálise, pessoas que se prendem em determinada fase do luto, e ela não consegue se libertar daquilo. Por exemplo, algumas pessoas que entram na fase da revolta ou da depressão e elas ficam ali. Elas não conseguem ir para a fase seguinte. A gente diz assim, eu já tive casos assim que a pessoa ela não consegue enterrar os mortos. Então vamos supor, ela perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu um filho.
ela não consegue superar essa fase, ou da tristeza, ou, como eu disse, da revolta. Ela está revoltada, ela fica uma pessoa revoltada, não consegue superar isso. Isso precisa fazer um tratamento, no caso aí vai exigir aí um psicólogo, um psicanalista, é um tratamento, precisa fazer um tratamento, é um caso mais patológico que pode acontecer, e não é incomum isso, não é incomum. Há outras pessoas, de acordo com o ferramental psicológico que ela tem, espiritual, ela vai conseguir se superar melhor, mas vai passar necessariamente por todas essas fases. Tá ok? Bom, eu espero então que essas poucas palavras tenham, com sua permissão, entrado aí na sua casa, no local que você esteja, no seu trabalho, no seu coração, né, sobretudo aí no seu coração. Isso faça uma diferença, isso vai depender mais agora de você. Faça uma diferença, indique o nosso canal, dê o seu like se você gostou desse bate-papo, tá bem? E até a próxima. Obrigado.